O SS Ourang Medan é uma lenda marítima misteriosa e frequentemente contestada que circula em várias formas desde meados do século XX. De acordo com a lenda, o SS Ourang Medan era um navio de carga holandês que alegadamente encontrou uma série de eventos bizarros e mortais antes de afundar em circunstâncias misteriosas no final da década de 1940. Se você está curtindo o conteúdo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Vamos lá, continuando a história. A versão mais comum da história é a seguinte. Em junho de 1947, o SS Ourang Medan enviou um sinal de socorro enquanto navegava pelas águas do Oceano Índico. Quando um navio americano nas proximidades, o Silver Star, recebeu a chamada de socorro, eles imediatamente partiram para resgatar a tripulação do Ourang Medan. Quando a tripulação do Silver Star chegou e embarcou no Ourang Medan, eles alegadamente encontraram toda a tripulação morta. Os corpos estavam supostamente em vários estados de angústia, com expressões de terror em seus rostos. Antes que pudessem investigar mais a fundo ou resgatar o navio, o Ourang Medan explodiu subitamente e afundou. Também há alegações de que o navio transportava uma carga misteriosa e altamente tóxica, que pode ter desempenhado um papel nas mortes da tripulação e no afundamento repentino do navio. É importante observar que a história do SS Ourang Medan é amplamente considerada como uma lenda urbana ou um mistério marítimo, e não há evidências concretas para sustentar as alegações feitas na história. Várias investigações e inquéritos não conseguiram produzir registros verificáveis da existência do navio ou dos eventos relatados. Muitos pesquisadores acreditam que a lenda provavelmente é uma combinação de diferentes histórias e mitos e que foi exagerada ao longo dos anos. Alguns sugerem que a história pode ter sido um embuste ou que era simplesmente uma peça de ficção que ganhou notoriedade. Origens da lenda. A verdadeira origem da história do SS Ourang Medan ainda é incerta. Não se sabe ao certo quando e onde a lenda surgiu, e isso adiciona uma camada de mistério à história. Relatos variados. Existem várias versões diferentes da história, com detalhes que variam em eventos que ocorreram a bordo do Ourang Medan e as circunstâncias de seu desaparecimento. Isso torna difícil discernir a versão verdadeira da história, se é que ela existe. A carga misteriosa. Uma parte importante da história envolve a especulação sobre uma carga misteriosa e altamente tóxica que o navio estava supostamente transportando. Essa carga é frequentemente apontada como a causa das mortes da tripulação e da explosão do navio. No entanto, não há evidências sólidas que comprovem a existência dessa carga ou seu envolvimento nos eventos. Variações na localização. Alguns relatos da história mencionam que o navio estava navegando pelo Estreito de Malaca, enquanto outros afirmam que estava no Oceano Índico. Isso cria discrepâncias adicionais nas diferentes versões da história. Escassez de documentação oficial. Apesar das tentativas de verificar a história, não existem documentos oficiais, registros de navios ou outros registros que comprovem a existência do SS Ourang Medan ou dos eventos relatados. Isso levanta dúvidas significativas sobre a veracidade da lenda. Inspiração cultural. Alguns argumentaram que a lenda do SS Ourang Medan pode ter sido influenciada por elementos de ficção científica da época, como histórias de alienígenas e fenômenos sobrenaturais, que eram populares na década de 1940. Influência na cultura popular. A história do SS Ourang Medan inspirou vários livros, programas de televisão, filmes e até mesmo jogos de videogame ao longo dos anos. Ela continua a exercer influência na cultura popular e na imaginação das pessoas. Conexão com outros mistérios marítimos.
A lenda do SS Ourang Medan é frequentemente mencionada junto com outros mistérios marítimos famosos, como o Triângulo das Bermudas, embora não haja evidências concretas que liguem esses eventos. Teorias e especulações. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar a lenda do SS Ourang Medan. Alguns sugeriram que poderia ter sido um caso de envenenamento acidental da tripulação por gases tóxicos liberados pela carga. Outros argumentaram que a história poderia ter sido inventada como uma forma de propaganda de guerra ou como parte de uma campanha de desinformação durante a Segunda Guerra Mundial. Investigação limitada. Apesar das várias investigações e tentativas de esclarecer a lenda, as evidências concretas continuam ausentes. Registros oficiais e documentação que poderiam confirmar a existência do navio e dos eventos relatados são inacessíveis ou inexistentes. A popularidade da lenda. A história do SS Ourang Medan ganhou notoriedade e se espalhou internacionalmente, tornando-se uma das lendas marítimas mais conhecidas. Ela inspirou obras de ficção, como livros e filmes, e continua a atrair a curiosidade de pessoas interessadas em mistérios não resolvidos. Ceticismo cauteloso. Embora a lenda seja fascinante, muitos pesquisadores e historiadores mantêm uma abordagem cética em relação a ela, destacando a falta de evidências sólidas e a possibilidade de que a história seja um mito ou uma invenção. O mistério do SS Ourang Medan permanece sem solução e não verificado, e continua sendo um tópico de interesse entre entusiastas de mistérios marítimos e lendas urbanas. Em resumo, a lenda do SS Ourang Medan é uma história misteriosa e intrigante que permanece sem solução e é debatida por entusiastas de mistérios marítimos e pesquisadores de lendas urbanas. No entanto, sua veracidade continua sendo uma questão não confirmada. Se você está assistindo até o final, significa que gostou do vídeo. Então, por que não se inscrever, dar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários? Adoraríamos ter você como parte da nossa comunidade.